entender o seguinte: desde que Adão pecou, nós fomos vendidos para Satanás, até que Jesus, como homem, não pecou e foi acusado de ser pecador. Quando foi produzido testemunho diante das autoridades, que julgou o próprio Deus, o Filho de Deus, o homem mais perfeito, mais justo, como pecador, se produziu a prova que era necessário para que o céu tomasse o reino das mãos de Satanás, que tinha sido usurpado de Adão, porque Deus tinha concedido essa posição para Adão, mas Satanás usurpou. E agora Jesus, que é um símbolo, que foi o segundo Adão, aquele que corrigiu, aquele que consertou, como homem, tomou novamente o reino. Quando ele ressuscitou, após ter pago a dívida que cada um de nós devíamos, porque Isaías foi muito claro em dizer que ele foi ferido com as nossas transgressões, o castigo que era nosso recaiu sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Quando ele ressuscitou, em Mateus capítulo 28 e o verso 18, ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então ali começou-se o reino de Deus. O reino de Deus agora passou a ser por direito de Jesus, a quem Deus constituiu como Senhor de todas as coisas, porque desde a fundação do mundo isso estava previsto. Quando Jesus começou a ensinar, que formou os primeiros discípulos, Jesus disse assim: agora vocês vão e digam, é chegado até vós o reino de Deus, ou está próximo o reino de Deus. Isso porque todos os israelitas, incluindo os discípulos, esperavam, porque os profetas, todos os profetas tinham falado que haveria de vir o Messias, o Salvador, aquele que viria restaurar o reino, baseado em várias profecias, que o reino de Davi seria o reino eterno. Então todos os israelitas esperavam por isso, eles criam na palavra. Por isso Jesus mandou eles avisar: diga que está próximo, porque a maioria das pessoas até aquele momento ainda não sabia que se tratava dele próprio. Ele deveria passar por esse processo, morrer em nosso lugar, para primeiramente tomar o reino que estava nas garras de Satanás. Nós, enquanto Jesus não tinha pago nossos pecados, era escravo dele. João 3, primeira carta de João capítulo 3, verso 8, fala que todos que pecam pertencem ao diabo, e a Bíblia afirma que nós tínhamos pecado. Então Jesus começou a avisar, mandar o discípulo avisar: avise que está próximo o reino dos céus. E eles esperavam, e eles ficaram atentos, esperando. Se você for olhar nas escrituras, pelo menos 3 vezes você vê eles querendo pegar Jesus, para colocar Jesus como rei literal naquela época, porque eles acreditavam, esperavam que Deus iria restaurar o modelo de reinado de Davi. Nós lemos a semana passada, em Isaías 55, aonde o próprio Deus afirmou que ele colocou Davi como testemunho das nações. Nós lemos também que ele, Deus, fez uma promessa, jurando por ele próprio, que o reinado de Davi seria o reino eterno. Então eles estavam esperando o Salvador na qualidade de homem, humanamente falando. Por isso, quando Jesus multiplicou os pães, eles entenderam: de fato, este é o Messias,
nosso rei, este é o nosso Salvador. Quiseram pegar Jesus e colocar Jesus na cadeira que naquela época estava ocupada por Pôncio Pilatos, porque eles acreditavam que era assim que iria restaurar o reino. Se você for olhar lá, Jesus subiu para as montanhas porque ele não tinha chegado a hora. Se você for olhar, quando ele contou a parábola das minas, eles iam em direção a Jerusalém, e está escrito, e eles achavam que naquela ida, quando ele chegasse em Jerusalém, ele iria expulsar Pôncio Pilatos e iria assumir o reino. E mais uma vez, Jesus disse, vocês não entenderam, porque eles não entendiam que tinha que passar por esse processo para pagar a nossa dívida, para que nós pudéssemos ser livres. Após ele ressuscitar, que ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, que a Bíblia registra que eles se encontraram lá no Monte das Oliveiras, pelas últimas vezes, está lá nos primeiros livros de Atos dos Apóstolos, e agora Jesus estava com o seu corpo transformado, e você encontra o registro ali mais uma vez, que eles acreditavam que era naquele momento, que ele ia se apropriar do reino, ia tomar posse do reino, ia expulsar para se cumprir todas aquelas promessas que os profetas tinham falado, porque até então eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, que por isso eles não entendiam essa questão da salvação, que se estenderia a todas as nações, que é aí aonde entra nós. Muito bem, uma vez que você entende isto, que ali foi dado a Jesus o reino por direito, preste atenção nisso, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18, ali foi dado o direito, o céu reconhece, a partir dali passou a reconhecer Jesus como rei dos reis, não mais Satanás e nem nenhum outro. Porém, foi a partir dali que se começou a abrir-se a porta para que nós fosse salvos, e ali ele retornou para o céu. Por isso ele contou a parábola dos talentos, dos semeadores. Ele delegou a responsabilidade para cada um e foi para um lugar distante, se apossar do reino, se apossou do reino. Porém, ainda não é o reino literário. O reino literal que irá acontecer quando ele vir pela segunda vez. Agora preste atenção nisso aqui. Uma vez que você entende essa primeira parte, compreende, acredita que de fato é assim, que ele, Deus, que ele, Jesus, é tão poderoso, capaz de lhe assistir, de lhe atender, 2000 e tantos anos depois, geograficamente muito distante de Israel. Preste atenção nisso aqui. Mas quando você ouve o evangelho do reino, o evangelho do reino é um evangelho que fala a respeito desse reino, dele Jesus como rei, do reino milenar, do reino do Messias, do reino que inicialmente será de 1000 anos. Quando você ouviu e creu, sabe o que acontece? Você passou a fazer parte desse reino. Por isso ele disse, eu sou a porta. Como assim? Aí você deve conhecer todas as promessas provenientes ou designadas ao reino justo. Você vai encontrar todas as promessas de um rei, que haverá prosperidade. Você encontrará promessas que não haverá doenças, que não haverá morte, que não haverá injustiça, que não haverá perversidade, que não haverá maldade, porque quem está no rei, assumindo a cadeira que um dia foi de Davi, por isso é usado o reinado de Davi como esse modelo. É justo, é poderoso, é grande, muito maior do que Davi. Então quando você crê, mesmo antes do reino literário, você está no reino de direito. Ele, Jesus, já assumiu o reino de Deus por direito, mas ainda não assumiu literalmente, com seu corpo presencial.
essas promessas do reino milenar estão no futuro, mas quando você ouviu e creu agora, você já entrou nesse reino. O que acontece? Você passa, agora o céu terá responsabilidade para com você, e a justiça desse reino te assiste agora. Isso é fé. Quando você ir lá em Jerusalém, como a Bíblia diz, que as nações inteiras irão lá para ouvir ele, para ver ele, lá em Jerusalém, as nações inteiras. Quando você estiver lá olhando para ele, mesmo que você não esteja lá fisicamente, mas você tem certeza, porque obviamente a terra vai ser impactada, até os animais perderão o seu instinto predatório, a natureza humana será transformada. Ora, se hoje apenas com o Espírito Santo, apenas não porque o Espírito Santo é a natureza divina em nós, mas você já sente esse impacto. Imagine quando literalmente ele estiver no governo. Sim, quando ele estiver lá, você não precisa mais de fé, porque agora o reino é literário. Mas agora você tem oportunidade, porque ele é a porta. Quando você crê em Jesus, os teus pecados recaíram sobre ele, e agora você está incluído naquele que é protegido por ele. Agora, os benefícios que irão acontecer na sua totalidade lá, você chama a existência pela fé, e aí vai ser contado na medida da tua fé. Até que ponto a tua fé alcança, até que ponto você se firmou nesse reino, até que ponto a tua capacidade. Então você atrai pela fé, por isso a fé chama a existência as coisas que não existem. Então você precisa entender, mas você precisa também conhecer todas as promessas a respeito do reino de Deus.